A cada vez que eu apresento Celina, eu tenho que inventar novas coisas para falar, então hoje foi um pouco difícil. De todo modo, Celina, por favor. Celina é professora titular aqui do nosso programa. Ela é também pesquisadora nível 1A do CNPq e cientista do nosso estado na FAPERJ. Essas duas coisas provavelmente não querem dizer nada para vocês, mas o que isso significa é que tanto no nível do estado quanto no nível nacional, Celina faz parte daquele grupo de pesquisadores que são considerados líderes em suas áreas. Então, no caso de Celina, essas áreas são teoria de grafos, complexidade de algoritmos, e mais recentemente ela tem trabalhado também com computação quântica, de informática, várias dessas coisas sobre o aspecto teórico. Então, Celina está aqui hoje para falar para vocês sobre o problema do milênio. Eu não gostei do título que ela botou aqui, que é muito detalhado, porque no programa está descrito só o problema do milênio. Eu achei muito mais interessante, vocês podiam achar que era aquele problema que na virada do milênio os relógios andam errado, aquela coisa toda que não aconteceu, mas ela estragou a piada, então sinto muito. A Celina aqui no programa faz parte da linha de algoritmos de combinatória, e agora eu passo a palavra a ela, agradecendo para que nos fale do problema do milênio. Obrigada, Valmir. Então, eu quero agradecer ao Ricardo a oportunidade de falar, de abrir a Semana PESC e também de comemorar com vocês meus 30 anos de PESC, porque em setembro de 87 eu cheguei aqui para fazer meu doutorado. Então, estou comemorando junto com vocês essa data muito especial para mim. Então, vamos falar sobre esse problema do milênio, sobre intratabilidade computacional e localizar um pouco a nossa área de algoritmos de combinatória, que é o que a gente chama de teoria A, contrastando com a teoria B. O professor Mário vai falar amanhã, que trata de lógica e mais aspectos formais. Na teoria A, nós tratamos mais dos aspectos de algoritmos e complexidade. E essa teoria da computação, só falando um pouquinho mais amplo, a gente vê como uma ciência fundamental, assim como biologia, física, que trata dessa questão. Considera por que alguns problemas são fáceis e outros difíceis do ponto de vista computacional. Ela não estuda quão rápido os computadores são, assim como a astronomia não estuda os telescópios. Então a gente quer fazer essa distinção entre computador e computação, que seria então esse estudo da estrutura matemática dos problemas e como essa estrutura ajuda ou impede a gente resolver o problema. Então esse problema do milênio é um problema central na teoria da computação, a gente conhece como P versus NP, que considera, então, se existe uma pergunta cuja resposta pode ser verificada rapidamente, mas cuja resposta requer muito tempo para ser encontrada. Então, a gente quer distinguir entre essas duas palavras, verificar e encontrar. Esse problema tem recebido muito destaque, por exemplo, aqui na Communications da ACM, que é uma importante publicação para nós, ganhou um artigo de capa. Mas vamos discutir um pouquinho mais como é que a gente vai fazer essa distinção entre verificar e encontrar. Eu também escrevi, também quero fazer divulgação desse artigo que eu escrevi para a Ciência Hoje, um artigo de divulgação, onde justamente eu tentei chamar a atenção dessas duas palavras, mas também para vender um pouquinho o peixe, chamei a atenção de que associado a essa questão do milênio está associado esse prêmio de $1 milhão. Então, para vender o peixe, eu coloquei esse que é o título do artigo que eu escrevi, Divulgação para a Ciência Hoje. Mas vamos pensar no seguinte cenário. Então, vocês imaginam, assim, imaginem no início dos anos 1900, um professor, assim como eu, ele apresentou um trabalho num congresso. E ao apresentar esse trabalho, o que ele fez foi o seguinte, de um lado do quadro, ele escreveu esse número aqui enorme, colocou aqui do lado esquerdo. E do lado direito do quadro, então, ele escreveu esses dois números e ele passou os 20 minutos que ele tinha fazendo o produto desses dois números e mostrando, então, que ao multiplicar esse número por esse, ele obtinha, então, esse número aqui. No final, a audiência levantou e bateu palmas de pé. Por quê? Ele tinha acabado de provar que 2 elevado a esse primo 67 menos 1 não é um número primo. Não é o que a gente chama de um primo de Mersenne. É uma máquina que a gente tem para gerar números primos. Os maiores primos que a gente conhece são gerados através dessa máquina, que pluga aqui o número primo, 2 elevado a esse número primo menos 1. Às vezes dá primo, às vezes não dá primo. Tá bom? Mas para dar primo, você tem que plugar aqui um número primo, senão você com certeza não dá primo. E é uma maneira que a gente tem de gerar esses primos enormes. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui
é sobre essa questão da gente está querendo distinguir verificar de encontrar. Então, o professor Cole, ele passou os seus 20 minutos verificando que, de fato, esse produto aqui dava esse número. Depois ele contou para os colegas dele que ele levou 3 anos trabalhando aos domingos. Então, quanto tempo ele levou para encontrar, isso é outra questão. Agora, ele verificou nesse tempo possivelmente bem menor. Tá? Então, essas 2 palavras que a gente quer tentar distinguir do ponto de vista computacional. Se você tem uma pergunta que você consegue verificar, como o professor Cole fez, rapidamente, será que você também consegue encontrar rapidamente ou não? Essa pergunta vale $1 milhão. É uma das perguntas do Clay Mathematics Institute. Então, agora eu boto para você, essa aqui é a página, se vocês forem lá no Clay Mathematics Institute, você tem essa página, tem o Turing, que todos nós conhecemos, né? Alguns conhecem porque é o nome do nosso Nobel, do nosso Oscar, do nosso prêmio principal, né? Que é o prêmio Turing. É um nome que a gente associa à formalização do conceito de algoritmo através das máquinas de Turing. Então, está associado também a esse problema, que é um dos problemas do milênio. Na virada do milênio, o Instituto Clay colocou 7 problemas que iriam conduzir o progresso da matemática nos anos 2000. E aí nós ficamos bem contentes, porque um dos prêmios que foram, assim, um dos problemas que foram selecionados, um desses 7, foi um problema de teoria da computação. Então aqui eles colocam Turing, assim como símbolo, né, de teoria da computação, e aqui eles falam um pouquinho sobre uma maneira de você dizer, assim, capturar essa ideia entre verificar e encontrar. E o problema que eles citam aqui, vocês não precisam ler isso aqui, porque eu já vou exemplificar no slide seguinte, é um problema de percurso em grafos. Então, imaginam que vocês têm agora o seguinte cenário. Aqui eu peguei uma página que tem desse meu artigo de divulgação de ciência hoje. Então, vocês têm a malha rodoviária no estado do Rio. Essa malha rodoviária, então, tem as capitais dos municípios, os 50 municípios que tem no Rio, e as estradas que ligam diretamente. E vocês imaginam que no estado, então, você tem 2 campanhas. Uma campanha de vacinação e uma campanha de pavimentação. Na campanha de vacinação, você quer visitar os municípios, as capitais. E na campanha de pavimentação, você quer visitar as estradas, tá bom? Nas 2 campanhas, você quer encontrar o que a gente chama de uma permutação. Você quer encontrar uma ordem tal que, por exemplo, onde vai começar a campanha? Quer seja o vacinador, quer seja o pavimentador, vão sair da sede da campanha e vão então percorrer essa permutação. Quer seja das capitais dos municípios, para fazer a vacinação, quer seja das estradas, quer ser se for o pavimentador, tá bom? O que é curioso é que, primeira coisa que eu quero chamar a curiosidade, a maneira que eu representei, não é, essa malha rodoviária, através de um grafo, né? E depois eu tenho aqui 2 campanhas, 2 permutações. Primeira coisa em relação a essas 2 palavras que a gente quer capturar, verificar ou encontrar. Se eu chego lá na minha sede da campanha e dou para o vacinador a permutação, não posso passar para ficar só aqui, né? Eu quero chegar, meus alunos já sabem. Bom, mas então, se eu quero, eu chego lá na capital, né? Na sede da campanha, e eu dou para o vacinador a permutação, ele pode verificar que essa permutação está ok, que 2 cidades consecutivas de fato estão ligadas por uma estrada. Mesma coisa o pavimentador. Dou na sede da minha campanha, né, para o pavimentador, essa permutação das estradas, e ele pode verificar que 2 estradas que ele vai pavimentar consecutivamente, de fato, elas ligam a uma capital de município comum. Então, você tem essa verificação. Quanto tempo eu demorei analisando as 50 fatoriais de possíveis permutações de estradas ou de cidades? Isso é outra questão. Mas uma vez que eu tenho a permutação, eu verifico que é uma permutação válida, tá? Eu tenho, então, na teoria dos grafos, que modelam, por exemplo, essa malha rodoviária, que a gente chama da matemática da conectividade. Então, um dos ramos da matemática discreta, né, que tentam, então, abstrair esses problemas, né? O artigo que é considerado o primeiro artigo da teoria dos grafos é um artigo de Euler, marca o nascimento da teoria dos grafos, onde ele estuda, ele não chama naquela época, mas ele estuda o percurso do pavimentador, essa permutação das arestas do grafo, né? Então, o pavimentador, ele tem que encontrar essa permutação, não é?
arestas consecutivas têm que ter um vértice em comum e cada aresta só aparece uma vez, uma permutação. Você não vai pavimentar uma estrada mais de uma vez? Né? Então, Euler estudou esse problema e Euler não só ele estudou o problema, como ele caracterizou quando, que eu dando como entrada essa malha rodoviária, eu teria uma permutação, quando eu não ia ter a permutação, ele caracterizou, e mais do que isso, como que esse problema escalava. Se eu tiver um estado que tenha mais capitais de município, que essa malha rodoviária seja mais complexa, como é que essa solução que Euler deu, que conduziu na época um algoritmo para encontrar essa permutação, como é que ela escala? Ela escala com uma potência constante do tamanho da entrada, que a gente chama de algoritmo polinomial, daí vem o P, né? Então, ele estudou também, já naquela época, ele já falava sobre essa questão de você escalar a solução. Mas Euler, né? Ao passo que Hamilton, esse problema em relação ao, se você trocar agora arestas por vértices, pavimentador por vacinador, aí é um outro problema em relação à complexidade computacional. Então, a complexidade computacional, ela, então, estuda esses problemas computacionais, que a maioria deles são problemas que estão, agora vamos ver as outras duas letrinhas que a gente está usando, NP, que história de NP é esse? São problemas que admitem o que a gente chama de certificado. Então, por exemplo, no problema pavimentador, o certificado seria uma permutação das estradas. No problema do vacinador, o certificado seria essa permutação das capitais. A seguir, nós vamos ver um problema de coloração de mapas, cujo certificado vai ser uma coloração, eu já te dou. E você pode, então, verificar esse certificado. Esse problema está em NP. Então, na complexidade computacional, a gente tenta considerar esses problemas que admitem esse certificado, mas eu quero saber se, além de certificar, além de verificar, se eu posso encontrar a solução. E se de fato, entre verificar e encontrar, eu vou ter um abismo computacional aí. Vão ser dois problemas de natureza bem diferentes. E para a gente, então, distinguir entre esses problemas que a gente só consegue, até hoje, verificar, mas eu não sei ainda encontrar, a gente define essa noção de completo, que seriam aqueles que são os mais difíceis, aqueles que têm a responsabilidade sobre todos os outros. Se algum dia alguém encontrar um algoritmo, não devia usar a palavra encontrar, alguém descobrir um algoritmo polinomial para o problema do vacinador, eu terei um algoritmo polinomial para qualquer problema que admita um certificado que eu possa verificar. Então, eles são completos em relação a essa propriedade, em relação a essa distinção. Aqui nós não vamos ler isso tudo, mas só quero apontar, se vocês quiserem ler mais, vocês voltarem lá à página do Clay Mathematics Institute, uma outra página que ele tem, eu já exibi uma que tinha o Turing, mas aqui eu não posso deixar exibir os dois pesquisadores, na verdade, eles enunciaram esse problema de P ser possivelmente diferente de NP, de encontrar ser possivelmente diferente de você verificar, que são Cook e Levin. Eu estou colocando essa página, uma outra página do Clay Mathematics Institute, e também aqui, o que eles fazem, eles dão um outro exemplo, né, de problema que captura bem essa possível diferença entre verificar e encontrar, que é o problema de coloração. Então aqui, o próximo exemplo que eu quero dar é o problema de coloração de mapas, que é um problema bem famoso em teoria dos grafos, né? A gente fez uma homenagem em 2013 ao professor Kenneth Appel, que foi o professor que resolveu, que respondeu a seguinte questão. Dado um mapa, será que sempre é possível colorir esse mapa com 4 cores? Colorir para a gente, o que está ali, a gente vê que tem uma coloração, a gente verifica, né, que essa coloração está válida, o número de cores que eu usei 4, e se os conflitos que são dados pelas adjacências, pelas fronteiras, são respeitados no mapa, você quer distinguir essas unidades que têm fronteira, não é? A gente vê e modela sempre através dessa nossa matemática da conectividade, nosso grafo, né? Então, nosso grafo representa cada elemento que eu quero colorir, o estado do Brasil, e esse conflito, a fronteira, por uma aresta. Então, aqui eu tenho uma coloração dos vértices, uma coloração dos estados, respeitando esse conflito, né? O que é, talvez, assim, incrível, é que, primeiro, esse problema ficou aberto durante muitos anos. E depois, o que a gente acha assim, mais admirável sobre esse problema é que ele é conhecido como o primeiro problema que a gente resolveu com o auxílio do computador. Então, ele entrou também para a história
por conta dessa curiosidade, digamos, né? Então, Appel e Hackney, em 77, eles fizeram o seguinte, a gente tinha, então, esse conjunto de mapas, um conjunto infinito, um conjunto que ainda está sendo definido, não é? Ainda estão sendo definidos mapas, né? Como é que você ia transformar esse conjunto infinito num conjunto finito para você poder tratar? Estudando a estrutura matemática desse problema. Então, o que eles fizeram foi estudar qual estrutura matemática teria essa menor contra-exemplo, o menor mapa que pedisse cinco cores. Qual seria a estrutura? Com isso, eles definiram um conjunto finito, chamar então infinito, infinito, para dar para o computador colorir. Então, através esse número aqui de configurações, que a gente chamou de configurações redutíveis, eles foram capazes de colorir qualquer mapa com 4 cores. Mais do que isso, eles foram capazes de descrever um algoritmo que colore esse mapa com 4 cores num tempo que escala bem. Para a gente escalar bem, é um tempo que, à medida que você vai crescendo o mapa, esse N conta quantos estados eu tenho, né, no meu mapa. À medida que eu cresço esse mapa, assintoticamente, ele cresce com uma potência constante do número de estados, né, quanto eu vou precisar para colorir o meu mapa com 4 cores. Tá bom? Ganhou até um selo na época. Foi uma coisa assim muito especial, né? Bom, então a nossa área a gente pode ver como a interseção de 3 áreas, né? Então, essa é a teoria dos grafos, que eu estou chamando de matemática da conectividade, a complexidade computacional, que tenta justamente distinguir se esses problemas têm complexidade diferente, né? Quando eu estou pensando nesses que são verificáveis ou encontráveis, né? Então, são essas classes e hierarquia de classes de complexidade. Otimização combinatória, eu não vou falar muito, o professor Luiz está até sentado ali atrás, mais adiante nós vamos ter 2 professores ao longo da Semana PESC falando da linha de otimização. Então, eu vou deixar... Mas a gente trabalha muito junto, apesar de linhas diferentes, né? Então, essa seria a área de pesquisa, seria o encontro dessas 3 áreas. Então, o que a gente quer nessa área de pesquisa é identificar esse problema interessante, essa classe de grafos interessante, visando essa classificação, não é? Então, a gente quer classificar um problema em P, né? Mostrando que exibindo esse algoritmo que escala bem, com uma potência constante, né, do tamanho da entrada, ou que ele seja um que eu só saiba verificar, mas que ele seja completo em relação a essa classe, né, de problemas. E, então, para a gente estudar essa fronteira de complexidade, né, de fato essas classes vão ser diferentes, vão ser iguais, como é que vai ser isso, a gente procura separar, né? Encontrar problemas que separe classes de grafos, encontrar uma classe de grafos que separe problemas. Por exemplo, você pode pensar, assim como a gente pensou nesses percursos, né? Vacinador, pavimentador, você quer uma pavimentação de arestas, de vértices, você pode colorir os vértices, como a gente coloriu os estados no mapa, você pode colorir as arestas também do grafo. Então, a gente faz essas variações. Então, o último, estou vendo o tempo ali com o Ricardo. O último problema que eu queria tratar, só para dar um exemplo para vocês, o que seria esse resultado de dicotomia, né, da gente encontrar esses problemas separadores, vamos imaginar agora um outro cenário. É o último problema que eu vou citar aqui. Então, um problema que aparece no contexto de circuito impresso. Então, vocês imaginam que vocês têm uma grade, como vocês têm aqui representado por esse grafo aqui da esquerda, e você tem um grafo que aqui eu já certifiquei para vocês, eu já dei ele desenhadinho. Então, é claro que esse grafo aqui pode ser desenhado em cima dessa grade, eu já dei o desenho para vocês. Mas, em geral, se eu dou um grafo para vocês, não está arrumadinho assim, será que vocês conseguem desenhar um grafo em cima da grade? Tem algumas condições que facilmente vocês podem logo verificar, condições que são necessárias. Se tiver um vértice de grau muito alto, ele não cabe, um vértice de grau 5. Não dá para você desenhar na grade, porque só comporta vértice de grau no máximo 4. Né? Mas não é tão fácil assim. Você pode fazer condições necessárias, suficientes, mas você não tem uma caracterização como Euler deu para o pavimentador. Na verdade, isso é um problema bem difícil. Ele é um problema tão difícil que ele é difícil mesmo para grafos desse tipo, que alguns de vocês conhecem, são árvores, não é? Que entre 2 vértices você tem apenas um caminho. Você tem um caminho só. Esse caminho não pode guiar você para você desenhar o grafo em cima da grade? Não. Mesmo se você tiver árvores, mesmo se você souber que os vértices só tem grau 1, são as folhas, né? 2 ou 4, é difícil. Você não sabe decidir. Bom? Então, o que a gente fez, eu vou mostrar, vocês não vão
se assustar, mas só para dar uma ideia para você. A gente fez isso aqui, uma tabela completa. Então, dado que a gente tinha esse resultado, né, do 1, 2, 4, o resultado que já tinha na literatura, para a gente estudar justamente essa fronteira, que o problema era difícil, né, completo. Mesmo para árvores, então também para grafos em geral. Então, dado que o problema é difícil, a gente estudou para todos os possíveis graus que eu permito, né? Só é subconjunto desse conjunto aqui, porque já vimos que grau grande eu não vou conseguir desenhar mesmo, a condição necessária, né? Então, aqui a gente tem todos os subconjuntos possíveis. Aqui a gente tem uns tracinhos, que vocês sabem que toda árvore, né, que não seja trivial, você tem que ter folhas. Sempre olhei para os alunos de teoria dos graus, né? Então, aqui não tem ninguém, não tem uma árvore com esse conjunto de graus. Mas a gente classificou todos. Eu destaquei esse em vermelho, porque aqui era a nossa última chance, foi o último que a gente classificou, de problema separador. A gente queria que aqui fosse P e aqui fosse NP completo, mas não aconteceu. Então, eu vou concluir com a seguinte mensagem. Do nosso ponto de vista, todo grafo, ou ele é difícil, ou ele é fácil. A gente só tem que encontrar um problema conveniente para estudar essa classe de grafos. Então, é isso que a gente faz. A gente procura esses problemas. Às vezes, do ponto de vista da classe de grafos, às vezes, do ponto de vista de problemas. Então, o problema do milênio, ele trata essa possível intratabilidade, né, investigando essas limitações computacionais fundamentais, investigando essa estrutura, né, matemática do problema. Então, o que a gente fez foi apresentar algumas dicotomias, essas tabelas, não é? Onde a gente classifica todo mundo, justamente explorando essa fronteira de complexidade através da classificação dos problemas em P ou em NP, que seja completo, né? Entre os fáceis ou os difíceis. Vocês querendo ler mais, esse é o meu último slide, então eu indico, esse livro eu gosto muito, porque conta toda a história do Teorema das Quatro Cores, é uma história muito rica, porque aí, durante centenas de anos, e aí visita vários matemáticos, não só Euler também está presente aí, é bem interessante, até no século atual, né? A gente fez também esse livro aqui no Congresso da SBC, para Coloração de Grafos, e também indico um outro artigo, mas é um artigo mais recente, sobre o estado da arte, um problema. Obrigada. Perguntas? Celina, quão distante você está de ganhar $1 milhão? Bom, uma pergunta que às vezes me faz, que é uma variação dessa, pedem sempre eu dizer se vai ser sim ou se vai ser não, né? Se P, porque a pergunta é se P é igual a NP, né? Então, para você responder essa pergunta, ou você mostra que é igual, mostrando que um completo admite um algoritmo polinomial. Ou bem você mostra que é diferente, mostrando que para algum completo, para algum problema, você tem esse limite inferior para o problema que impossibilitaria dele admitir um algoritmo polinomial. E cada semana a gente ganha uma notícia em relação a um lado ou outro. Então, uma palestra assim, recente que eu dei desse tema, na mesma semana, foi umas semanas atrás, foi a Campinas, e aí na semana apareceu uma prova de que essa vez era igual ou diferente? Igual, obrigada. Igual, não digo. Eu falei, eu tenho que ler o artigo, não é possível, porque sempre estão aparecendo. E aí eu não sei dizer, na verdade, se vai ser sim ou vai ser não. Do meu ponto de vista, o que eu tento fazer, tentando responder assim mais diretamente a sua pergunta, o que a gente tenta fazer é trabalhar nessa fronteira, né? Então, o que eu às vezes vendo, tentando fazer divulgação, assim, tentando conseguir alunos, né, para você orientar, eu acho que essa área a gente consegue desenvolver boas teses. Por exemplo, essa que eu apresentei, né, sobre esse diagrama para essa imersão de grafos em grade, eu deveria ter chamado mais a atenção dos coautores, são todos que foram alunos aqui do PESC, e um deles era tema da tese de doutorado dele, porque você, para trabalhar numa tabela dessas, você tem que dominar bem ferramentas para desenvolver algoritmos, né, porque você vai classificar alguns em tempo polinomial. Então, todos aqueles paradigmas que a gente estuda de algoritmo, programação dinâmica, guloso, né, você tem que saber isso. Por outro lado, para provar que o problema é completo, você também tem que saber trabalhar bastante sobre limites inferiores para problemas, que são outro tipo de técnica, né? Mais da estrutura matemática do problema, entender melhor o que está nessa classe NP significa, né? Então, dão teses assim bem ricas, fazendo uma propaganda também
Obrigado pela oportunidade, Valmir. Alguém? Até onde eu sei, todo ano tem diversas submissões de gente que acha que provou. E no final, vários são provados contra, né? Que tem alguma prova errada. Mas você sabe, assim, mais sobre várias pessoas tentando submeter a resposta do problema e ser negadas, e algumas ficando ali de molho muito tempo até serem provadas erradas. Eu já vi algumas histórias desse tipo. Assim. Sim, é verdade, tem várias histórias. E até obrigado que você me deu a oportunidade de fazer mais uma divulgação. Não sei se vocês vão gostar muito, mas aí não necessariamente da gente, mas também mostra como que a nossa área ela é assim, bem forte assim, no Estado. Né? Então, um colega da PUC, professor Herman, que ele achou que ele teria um resultado bem importante também para trabalhar com essas classes de complexidade. Eu não vou poder dar muitos detalhes sobre essa prova, porque a gente tem que definir uma outra classe de complexidade, a gente fala da classe NP, tem uma classe dual, que a gente chama de co-NP, e ele achou que tinha provado algum colapso. Não sei, talvez Mário fale um pouco disso amanhã, não sei. Porque aí já é mais, ele trabalha mais nessa parte que eu chamei de teoria B, né, de lógica, de aspectos formais. Né? Então, tem muitos resultados assim aparecendo, né? O ano passado mesmo, no final do ano passado, acho que foi no final do ano passado, eu fico olhando para Claudson para ele balançar a cabeça ou não, que quando apareceu um algoritmo, talvez o melhor que se conhecia até o momento, problema de isomorfismo de grafos, definir se dois grafos são o mesmo grafo ou não, que é um problema também que está em aberto. Então, sempre estão aparecendo resultados novos, mas sobre essa prova do milênio ou não, por exemplo, quando eu escrevi esse artigo, é a última coisa que eu vou falar, tá, Edmund? Não quero pegar mais. Para a Ciência Hoje, aí, logo depois, sei lá, um mês depois, eles me mandaram da Ciência Hoje uma pessoa que tinha submetido um artigo para a Ciência Hoje, a nossa Ciência Hoje aqui, com uma prova de que seria igual. E caberia a mim, já que eu tinha escrito aquele survey sobre o problema, decidir ou não se ele ia levar 1 milhão. Então, vocês veem a posição que a gente se coloca. Então, que as pessoas das mais variadas assim, áreas tentam resolver, não é? Uma outra referência que eu convido vocês, se vocês quiserem saber mais sobre o problema, que eu acho um livro bem interessante, que eu falei rapidamente ali, mas eu tinha que falar assim meio rápido os slides, depois vocês podem voltar nos slides, que vão estar disponíveis na página, que a gente chama do O Guia de NP Completude. É um livro onde metade do livro é um catálogo de todos os problemas em NP que se conhecem e que a gente ainda não sabe se eles vão acabar ficando em P ou se eles vão ficar completos. Então, tem 300 problemas classificados em áreas. Então, se vocês querem problemas, não sei, de scheduling, vocês querem problemas de partição, problemas de lógica, e aí você vê como as pessoas de áreas mais diferentes possíveis podem tentar trabalhar também nesse problema do milênio. Né? O sentimento da comunidade que estuda isso é que está mais próximo ou está mais longe de resolver esse problema? É porque tem problemas que eu vejo que a comunidade parece, não, esse problema é muito difícil, só daqui a muitos anos, só se alguém inventar uma parada muito louca. Mas esse parece que está perto ou parece que está muito longe? Olha, eu diria que alguns resultados mais recentes que estão aparecendo, no sentido de definir uma classe que fica aí no meio, que você tem os problemas que estão polinomiais, né, que a gente está chamando de P, e depois você tem o NP, né, que são aqueles que você para os polinomiais você quer encontrar a solução, né? Você pede, digamos, intuitivamente um pouco menos, né? Eu só peço que seja certificado, né? Então, como se você quisesse definir uma classe que está aí no meio. Então, nesse sentido, de definir classes intermediárias. Mas não sei, é difícil dizer se estaria mais próximo. Se sabe cada vez mais, mas não sei, de ganhar 1 milhão. Talvez seja curioso também, que a gente já está em 2017, aqueles problemas do milênio que valem 1 milhão, só um deles foi resolvido. Então, aí, isso talvez seja também para ver que esses problemas realmente... É para conduzir o milênio todo, então não sei se vai demorar 1000 anos, né, para a gente saber a resposta, não sei. Vamos agradecer a